Felipe Moura Brasil, de volta. Felipe, quero ouvir a sua análise e me chamou também a atenção. Moro dizendo que agora ele e Bolsonaro têm algo em comum. Boa noite de novo, Mona Lisa, boa noite a todos. Em relação à declaração do Lula sobre ser absolvido, ser inocentado, ele, claro, faz jogos de palavras. A verdade do que aconteceu é que ele foi condenado em 3 instâncias pelo caso do triplex do Guarujá e foi condenado em 2 instâncias pelo caso do sítio de Atibaia, que ele usufruiu. Era um luxo ali, customizado por 2 empreiteiras favorecidas no esquema de corrupção da Petrobras. Tinha pedalinho com o nome dos netos, tinha adega, tinha bar com o nome do casal. Então ele passou por todas essas condenações e aí o Supremo Tribunal Federal, no caso do triplex, disse que não era para o processo ter começado em Curitiba, sendo que o STJ, a instância imediatamente abaixo, já tinha decidido que era sim para ter começado em Curitiba. Então, se tivesse começado por Brasília, que foi para onde o STF jogou, o STJ, de repente, teria decidido que era para Curitiba. E aí não se termina nunca. E o que aconteceu depois da declaração de suspeição e da falta de competência original daquela corte, que não é competência em termos de qualidade de trabalho, é apenas de jurisdição. Houve o movimento do processo para a Justiça Federal de Brasília e aí foi declarada a prescrição. Isso não é uma absolvição, uma inocência com base na análise de provas e essas provas aqui não servem para condenar o réu. Não é isso, é simplesmente o esgotamento do prazo para o Estado punir aquele cidadão. Então, ele acabou ganhando pelo suar do gongo depois de todas essas manobras jurídicas. Então, o Sérgio Moro, ele coloca isso na devida ordem, evidentemente, usando outra forma de expressar aquilo que o Lula expressa. E você perguntou, Mona Lisa, a respeito do Sérgio Moro com Jair Bolsonaro, foi a minha pergunta, inclusive, para ele. Ele está sendo candidato agora ao Senado Federal pelo Paraná, ele compete ali com Álvaro Dias, é uma competição do campo do centro para a direita e existe um eleitorado forte, bolsonarista, lá no Paraná. Então, o Sérgio Moro está falando para esse eleitorado. Ele não mudou as bandeiras dele, ele continua defendendo a volta da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, mas, nesses últimos meses, ele tem criticado mais o Lula e até reagido ao Lula, já que o Lula o chamou de pilantra, do que criticado Jair Bolsonaro, mesmo depois de anos, apontando ali a ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal, apontando a sanção dos jabutis no pacote anticrime, restrição à delação premiada, restrição à prisão preventiva, apontando a transferência do COAF, tudo isso gerou ruídos entre eles. Mas agora o Moro quer se eleger e está mirando ali um outro adversário para conquistar o eleitorado. Obrigada, Felipe.